Saúde a igreja com a gloriosa paz do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus que vive, que reina para todos sempre. Mais um dia que o Senhor preparou, mais um dia que o Senhor guardou, cuidou, livrou. Mais um dia que o Senhor soprou o fôlego de vida em nossas narinas e assim permitindo que aqui estivéssemos. Mais um dia que estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje é culto de cura e libertação. E vamos clamar ao nosso Deus que venha libertar esse país, que venha libertar esse povo, que venha libertar a nação, que venha libertar todos aqueles que chamam, clamam e pedem socorro ao nosso Deus. Amém? Para dar início ao nosso culto, eu quero estar abrindo Jó, quero estar lendo Jó 42. Aleluia, glória a Deus. Do versículo 1 até o 6. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jó não conhecia o Senhor, ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, porque não tinha tido ainda experiências com Deus. Mas depois que Jó passou pela sua provação e fez a sua confissão diante do nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor veio e abençoou a vida de Jó, curou Jó e deu a ele tudo em dobro daquilo que ele perdeu. Sei que estamos passando tempos difíceis, tempos maus, mas precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos arrepender dos nossos erros e defeitos, precisamos pedir perdão a Deus, para que Deus venha e faça com que as suas bênçãos nos alcancem. Amém? Porque Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem maravilhas para a minha vida e para a sua vida. É promessa de Deus e é desejo do coração de Deus que todos se salvem, que todos vivam uma vida de abundância, uma vida onde não precisamos estar passando por necessidade, mas precisamos, o que nos afastam das bênçãos do Senhor, por muitas das vezes, é falta de arrependimento, é falta de reconhecimento, que precisamos reconhecer, que precisamos de Deus e que Deus é o único que pode nos ajudar, nos abençoar, é o único que pode fazer por mim e por você aquilo que nós não podemos. Só Ele pode fazer o impossível em nossas vidas. E por isso eu quero orar ao Senhor e pedir ao Senhor que venha a esta noite nos abençoar para a honra e glória do nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, mais uma vez, ó Deus, eu quero chegar diante de Ti, diante do Teu altar, pedir, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Primeiramente, ó Pai, pedir perdão, ó Deus, pelas minhas falas, pelos meus defeitos, Senhor, em nome de Jesus. Te pedir perdão se pequei, Senhor, ó Pai, ó Senhor, mesmo sem querer ou querendo, Pai, em nome de Jesus, te pedir perdão se era para ter falado ou feito algo que deixei de fazer. Que o Senhor venha me perdoar. Também quero te pedir perdão se não era para falar nada e falei achando que deveria falar. Que o Senhor venha me perdoar, que o Senhor perdoe, Senhor. Sonda, Pai, em nome de Jesus, os nossos corações, os nossos pensamentos. Veja, Senhor, se há
algo mal em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, colocar por terra tudo aquilo que não agrada ao Senhor nas nossas vidas, na minha vida, Senhor, e na vida dos teus filhos. Ó Deus, cai por terra, Senhor, toda desobediência, Pai. Cai por terra, Senhor, toda competição, todo espírito de competição. Cai por terra, Deus, tudo aquilo que não provém do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, estar presente no nosso meio, que o teu Espírito Santo venha, ó Deus, fazer a diferença no nosso meio, na minha vida, Senhor. Oh Deus, na vida do meu esposo, Pai, na vida dos nossos filhos, no ministério, Senhor, Efraim de Deus, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, que o Senhor venha fazer o diferencial. Pai, traz arrependimento, traz cura, traz libertação, traz, Senhor, restauração, Senhor, para a honra e glória do nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Deus, não nos deixe, Senhor, sairmos da mesma maneira que chegamos. Que o Senhor venha, Pai, fazer a transformação que precisamos, Pai, para estar de acordo com a tua vontade, para estar de acordo com planos e projetos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Senhor, abençoa o culto de hoje. Oh, querido Espírito Santo, se faça presente no nosso meio. Toma o primeiro lugar nas oportunidades, nos louvores, na pregação. Toma o primeiro lugar em tudo que for ser feito aqui esta noite. Que o Senhor vá abençoando cada pessoa que entrar por aqueles portões. Que o Senhor vá tocando nos corações, vá transformando, vá moldando de acordo com a sua vontade. Porque a tua palavra diz, ó Deus amado, Deus eterno, Deus querido, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, nós não quero te pedir nada, Senhor, a não ser a sua vontade para as nossas vidas. Que ela venha se cumprir, que ela venha, ó Pai, se concretizar na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos nossos filhos, Brendo, Braia e Brene, na vida do ministério, Senhor, da igreja, Efraim de Deus, ó Pai. Que o Senhor venha operar na vida de cada um dos meus irmãos, daqui do ministério também dos irmãos que estão na live, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar. Deus, cura, restaura, sara, Senhor. Oh, meu Deus, traga salvação, ó Deus, para a vida daqueles que clamam e pedem ao Senhor socorro. Deus, precisamos do Senhor. Precisamos da tua mão poderosa atuando. Precisamos, Pai, do teu auxílio, Senhor, porque as coisas estão muito difíceis. E sem o Senhor, nada podemos fazer. Por isso, Pai, eu entrego no nome santo e poderoso de Jesus a nossa vida, a nossa casa, Senhor, o nosso trabalho, o nosso ministério. Entregamos o nosso casamento, entregamos o nosso relacionamento entre irmãos, ó Pai, para que o Senhor venha operar grandiosamente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, assim como falou Jó, que antes ele te conhecia só de ouvir falar, mas agora ele te conhece pessoalmente. Que cada um de nós, Pai, venhamos ter comunhão, que cada um de nós venhamos ter experiências com o Senhor, e que nós venhamos a cada dia nos aproximarmos mais e mais e mais de Ti, Senhor, para que o Senhor possa estar fazendo o sobrenatural na minha vida e na vida dos meus irmãos. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Deus Deus grandioso, Deus todo-poderoso. Aleluia, Senhor. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de ser louvado, adorado e engrandecido. Amém. Louvado seja. Aleluia. Eu vou dar uma continuidade aqui, enquanto o pastor coloca ali o louvor, em Jó, no versículo 7, 42, 7, diz assim: Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o telemita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2
amigos, porque não desististes de mim, o que era reto, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temenita, e Beldade, o Sulita, e Zofá, o Naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém? Então, quando você for orar, quando nós formos orarmos ao nosso Deus, temos que estar com o nosso coração limpo, com os nossos pensamentos sinceros, temos que estar com a nossa vida no altar. Porque se nós não estivermos com essas 3 coisas, a nossa oração, ela não vai passar do teto, ela não vai chegar até o trono de Deus. E aí, nós não vamos receber as bênçãos do Senhor. Então, limpe o seu coração, se arrependa, peça perdão pelos seus pecados, por algo que você falou, por algo que você fez, que não agradou o coração do Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor para Deus. Você tem valor, você é uma pedra preciosa. Você é uma joia rara para o Senhor. Então não se despreze, não se desvalorize, mas valorize a pessoa que você é. Porque foi Deus quem te criou, foi Deus quem te fez. E você tem valor para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras
que eu necessito usá-las, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Deus. Ouça, Senhor, o nosso clamor. Ouça as nossas orações, Pai. Ouça os nossos pedidos, Senhor. Ó Deus, tem tantas pessoas, ó Pai, passando, Senhor, por maus momentos. Deus tem clamado ao Senhor, tem buscado, Pai, tem buscado respostas, Senhor. Ó Deus, e não ouve, Senhor, a sua voz. Eu sei, ó Deus, que quando o professor está dando uma prova, ó Pai, temos que entender que quando o professor está na sala de aula dando uma prova, ele fica em silêncio, porque é momento dos alunos refletirem, é momento de se concentrarem naquilo que estão fazendo. Da mesma forma, Deus, é quando estamos passando por momentos difíceis, estamos clamando ao Senhor e o Senhor simplesmente está em silêncio. O Senhor não responde e a gente, por muitas das vezes, acha que o Senhor não está nos ouvindo ou que o Senhor não quer responder, mas não, o Senhor está apenas em silêncio, porque o Senhor está trabalhando naquilo a qual estamos pedindo ao Senhor. Ó Deus, e dessa forma, Deus, eu quero nesta noite agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o professor, é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, e o Senhor, mais do que ninguém, tem o desejo no seu coração de nos abençoar e de satisfazer o desejo do nosso coração. Por isso, Deus, esta noite, mais uma vez, eu clamo, pedindo que o Senhor venha ao nosso socorro e ouvir os nossos clamores. Que as nossas orações, que os nossos pedidos cheguem, Senhor, até o teu trono e que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos e atender o nosso clamor para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Salve os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Enquanto eu quero... Aleluia. Aleluia, Deus. De milagre e poder. Cadê o
aquele livrinho de louvores. Aleluia. Tem embaixo, não. Não, tá não. Ele estava. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Hoje vai ser como no início, quando a gente começou a igreja. Ainda não tinha esse lance, já tinha, né, de internet, mas não era como agora, que as letras estão no playback, a gente louva, né, no playback. Agora é com a nossa voz e com o Espírito Santo de Deus nos abençoando, né, para que nós venhamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero estar louvando um vaso novo, amém? É o louvor que a gente tem que fazer dele a nossa oração todos os dias, para que o Senhor venha estar nos renovando a cada manhã, a cada momento, a cada instante, para que nós venhamos ser um vaso novo no Senhor. Me ajudem, porque minha voz, eu estou não tão boa da voz, então peço a ajuda da igreja para estar também me ajudando, amém? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Aleluia, Deus. Queremos ser um vaso novo, Senhor, nas tuas mãos. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos faça, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o seu querer, sempre que for necessário, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não vou louvar louvor grande, não? Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Porque Ele vive, amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele
amor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Porque o Senhor vive, ó Pai. É que nossas vidas estão nas tuas mãos. Porque o Senhor vive. O que seríamos de nós se o Senhor não vivesse e não estivesse presente para estar nos livrando, nos guardando, nos abençoando e nos dando, Pai, tudo aquilo que precisamos e necessitamos. O que seríamos de nós, Deus? O que seríamos? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Quão formoso és, amém? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
maravilhoso, Deus, é tocar, ó Pai, em tuas vestes. Quão maravilhoso, Deus, é poder, Deus, contemplar a face do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Não é proibido da glória, não. Aleluia. Glória, glória, glórias ao nome do nosso Rei Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Vamos louvar. Aqui não está, eu acho que é, não sei se é o hino da harpa 41. Aqui está assim, quão grande és tu. Mas eu não sei, acho que não, né? Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas tuas fortes mãos, no céu azul de estrelas pontilhando o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o teu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao
estando para sempre. Aleluia. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Glória. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Eu quero estar dando oportunidade a Ilane, amém? Glória. Aleluia, para estar trazendo a palavra devocional. Aleluia, glória a Deus. Glória, Jesus. Aleluia. Glória, Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Só Deus de Pai, Senhor, amém? Amém. Está deixando a palavra devocional em Salmos. Glória, Jesus. Salmos 47, amém? Tem por título O Triunfo do Reino de Deus. Aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. 5. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. 7. Pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. 9. Todos 9, amém? Amém. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória, Jesus. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, Jesus. Está cantando o hino da harpa 210, amém? Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Glória. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Aleluia. Aleluia. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e
pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia. Glória a Glória. Amém. Deixa eu cantar o Milagre 304 também. Amém. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao Calvário, ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, não serve Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços desatar, todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende as suas mãos sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei,
Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Você Jesus. agradecer minha oportunidade, né? Glória a Deus. Louvado seja o Glória a nome do Jesus. Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na mansão dourada, né? E nós vamos cantar. E a Jesus em todo tempo. Aleluia. Todo tempo e lugar queremos adorar. Amém, louvado seja. Também quero estar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Da outrora. Quero estar dando também oportunidade para o nosso diácono William, amém? Trazendo algo da parte do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Glória a Jesus. Amém. Agradecendo ao Senhor nesta noite, amém. Em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui na casa do Senhor, agradecendo mais um dia, mais uma oportunidade. Que Deus com certeza abençoou, né, na nossas presenças, em nome de Jesus. Só dar uma oração, por favor, amém. Vamos superando Deus até Pai, Pai nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na tua presença, Senhor, te adorando, louvando o teu nome, Senhor. Te glorificando o teu nome, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, protegendo cada irmão, cada irmã, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai trazendo, meu Pai, fortalecendo nossos corações, meu Pai, na tua presença. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, agradecendo mais uma noite, mais um dia, meu Pai, na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Te agradecendo, amém. 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 Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, com tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, Pai amado, Deus querido. Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, Pai, em nossas vidas, por tudo que ainda hás de fazer, ó Deus, em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo e por todas as coisas, Pai. Amém, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que aqui chegou. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas benfeituras na vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelos teus cuidados, pelas tuas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Pai, pela comida que comemos, pela água que bebemos. Ó Pai, pela roupa que vestimos, pelo calçado que calçamos. Te agradecemos, Pai, pelo banho que tomamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo teto que temos, Senhor, para encostar a nossa cabeça e deitar e dormir à noite. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos, Senhor. Te agradecemos porque o que seríamos de nós se não fosse o Senhor. Ó Deus, e nesta noite, Senhor, eu quero colocar, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor, como oferta viva no teu altar, Senhor. Te agradecendo, Senhor, por o Senhor ter, Pai, cuidado de nós. Por o Senhor ter nos dado mais uma oportunidade de estarmos aqui engrandecendo, louvando
glorificando e exaltando o teu nome. Deus, nesta noite, Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, como oferta viva, agradável a ti, Senhor. Que o Senhor venha receber, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, contemplar, Senhor, as nossas ofertas, Pai, as nossas vidas diante do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja. Santo, santo, santo de Israel. Tu és digno, Senhor. Aleluia, aleluia. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Deus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua fidelidade. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelos teus cuidados. Eu quero te agradecer, Deus, porque mesmo nós não sendo, Senhor, fiéis a ti, ó Pai, o Senhor permanece fiel, ó Pai, para conosco. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade, muito obrigado, Deus, pelo teu infinito amor, Senhor, Pai, que é imenso, Senhor, para com cada um de nós. Muito obrigado, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar o pastor Carlos, aleluia, a estar aqui trazendo a palavra para nós esta noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Efraim, orar pelo pastor Carlos, amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Pai amado, Deus eterno, Senhor, queremos, Pai, te agradecer mais uma vez. Te agradecer pela vida do teu filho, pela vida do pastor Carlos, Senhor. Entregar, Senhor, nas tuas mãos, diante do teu altar, diante do teu poderio, Senhor, diante da tua majestade, ó Pai. Pedir que a tua força, que a tua bondade, que o teu amor, que a grandeza do teu Espírito Santo esteja, Senhor, sobre a vida do pastor Carlos, ó Deus, renovando, Senhor, cada parte do seu corpo, ó Deus, derramando sobre ele a tua unção, o poder do teu Espírito Santo, para que ele venha, Deus, a cada dia mais e mais e mais estar trazendo para nós, ó Deus, o manar diário, Senhor, que é a tua palavra. Ó Deus, o banquete que o Senhor preparou para nós esta noite. Que o Senhor venha ungir a boca do teu filho, venha ungir os olhos do teu filho, o ouvido do teu filho, a mente do teu filho, para que ele possa, Senhor, ser boca do Senhor, ser ouvido do Senhor, ser olhos do Senhor e ser, ó Pai, a tua mente, Pai, em nome de Jesus, falando aos nossos corações. Que não seja o pastor Carlos, mas que seja o seu Espírito Santo, através da vida dele, falando conosco, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa também o Efraim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja.
Amém. A paz do Senhor, os amados irmãos que nos acompanham pela live, que o Espírito Santo do nosso Deus esteja aí trabalhando na vida de cada um de nós e que Deus esteja operando nesta noite. Nós possamos ser uma bênção nas mãos daquele que tem falado conosco dia após dia. Amém? Glórias a Deus. Eu peço, amada igreja, que esteja abrindo a sua palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia, em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. O Senhor, Ele me deu essa palavra durante a semana e eu já compartilhei um pouquinho com os amados irmãos na sala de oração. Quinta-feira, né, a sala de oração foi aqui e foi uma bênção. O Senhor falou poderosamente ontem, né? Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar. Eu já preguei essa palavra algumas vezes e eu nunca tinha falado dessa palavra conforme o Espírito Santo do Senhor, Ele me tocou, conforme o Espírito Santo do Senhor, Ele falou comigo durante esses dias. E o Senhor, Ele tem falado poderosamente. E eu agradeço muito a Deus, porque sempre o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele, aleluia, tem sempre uma palavra para conosco, e palavra que vem nos despertar em relação a tudo aquilo que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele requer da minha pessoa, Ele requer da tua pessoa. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos nesta noite receber tudo aquilo que Deus, Ele tem para a minha vida, Ele tem para a tua vida. Então a palavra do Senhor, aleluia, diz que, aleluia, Moisés, ele sai a peleja contra, aleluia, a palavra do Senhor diz contra Amaleque. E quando Moisés, ele sai a peleja, ele envia o seu servo Josué,
o capitão do exército do Deus vivo, e a palavra do Senhor diz que eles saíram a peleja no campo de Refidim, e ali pelejou Amaleque contra Israel. E quando nós olhamos, amados irmãos, quando há uma peleja, a palavra do Senhor diz que nós temos que estar preparados para guerrear. E o que nós temos visto nos nossos dias atuais é que os nossos esforços, eles têm sido assim muito aquém daquilo que Deus ele requer de cada um de nós. E nós precisamos nos colocar diante desse Deus maravilhoso. Eu tenho algumas palavras que eu tenho repetido sempre, e essas palavras, elas sempre estão no meu coração, e elas falam assim de uma forma bem forte, conforme em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que o apóstolo Paulo ele diz que esmurra o seu próprio corpo para que, pregando aos outros, ele de alguma maneira não venha ficar reprovado. Também em 1 Timóteo capítulo 2, 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Também, conforme a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, a gente tem algumas palavras conforme o Senhor ele tem falado em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, conforme também Hebreus capítulo 4, aleluia, versículo 12, aleluia, Hebreus capítulo 4 e versículo 12, o Senhor ele fala, meu amado irmão, dessa forma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma, aleluia, encoberta diante dele, diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas, estão aparentes para Deus, patentes aos seus olhos daquele, aleluia, com que temos de tratar. Nós temos de tratar com Deus. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo sem que nós estivéssemos observando que temos um Deus, aleluia, que tem velado para a sua palavra, para se cumprir na minha vida e na tua vida. E nós, muitas vezes, nós olhamos para um pastor, nós olhamos para um diácono, nós olhamos para uma missionária, para uma igreja, e a gente acha que está fazendo para um homem, a gente acha que aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa é quem vai tratar conosco quando nós fecharmos os olhos aqui na terra. Mas de maneira nenhuma nós vamos tratar com o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele diz, amados irmãos, em aleluia, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. E quando ele fala dessa forma, ele está dizendo que eu e você, nós trataremos com ele no dia do julgamento final. Ele não virá mais naquele grande dia como aquele que veio para dar a sua vida por mim, por você, conforme ele tem um grande amor por mim, por você, igual ele tem nesse dia de hoje, e nesse momento que ele está de braços abertos com a sua graça, recebendo a minha pessoa, recebendo a tua pessoa. Mas naquele grande dia, ele vem como juiz para julgar a toda a terra. Ele vai julgar o que você fez de ruim, o que você fez de bom. Ele vai verdadeiramente chamar, aleluia, a existência, tudo aquilo que nós fizemos diante dele. Então, meu amado irmão, quando ele chama, aleluia, Moisés à guerra, ele chama o exército de Israel, porque eles tiram, aleluia, o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, ele tira Israel, aleluia, do Egito, da casa da escravidão. Aleluia. Perdão. E quando ele tira Israel do Egito, Israel ele vai subindo, ele vai destruindo a todos os povos que estão pelo meio do caminho, aqueles povos que desagradaram ao coração de Deus, aqueles povos que vivem realmente fazendo coisas que vêm
verdadeiramente aborrecer o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ali há uma destruição para aqueles povos que não adoram ao Senhor, mas que vivem em rebeldia diante do Deus de Abraão, do Deus de Israel. Então Deus, Ele tem, aleluia, para mim, Ele tem para você um tempo novo. Obrigado, Diácono William. Então, o nosso Deus, Ele chega e Ele tem algo novo para Israel. Ele quer fazer de Israel uma nação que venha verdadeiramente adorá-lo, que venha magnificá-lo. E ele começa com Abraão. Abraão é um amigo de Deus. Abraão é aquele que amou, aleluia, a Deus primeiro. Ele é o pai da fé. E assim, amados irmãos, todas as nações, aleluia, que não agradam o coração de Deus, que faz, aleluia, aquilo que tem desagradado, tem se corrompido, essa nação, ela é destruída. E o Senhor disse: peleja contra os israelitas. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Assim diz a palavra do Senhor, pelo que, aleluia, disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Assim diz Moisés. E ele continua falando: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Quando nós olhamos a respeito do que está dizendo aqui a palavra do Senhor, quando Josué escolhe homens, fala para Josué escolher homens, diz que homem escolhido para ser sucessor de Moisés, como um líder de Israel. Aqui, pela primeira vez, a narrativa bíblica, aleluia, Josué significa o Senhor salva, ou Yahvé é o Salvador. A forma grega, aleluia, do nome, aleluia, que um homem que posteriormente conquistaria Canaã apareça pela primeira vez desempenhando um papel de soldado. Deus, aleluia, preparava parcialmente para as suas futuras lutas contra os cananeus. E aqui quando o Senhor fala a respeito, no versículo 11, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque é quem prevalecia. Moisés de mãos levantadas para o Senhor revela a dependência de Deus e a sua fé nele. A força e a vitória de Israel dependiam exclusivamente do povo a chegar-se a Deus continuamente em oração, fé e obediência. Quando cessava de orar, cessava também o fluxo do poder divino sobre o povo de Deus. Esse primeiro, aleluia, esse princípio divino continua em ação no novo concerto. Se deixarmos de buscar a Deus diariamente em oração, o fluxo da vida, proteção e bênção divina minguará em nossa vida. Nossa única esperança de vitória consiste em continuamente chegarmos perante o trono da graça, aleluia, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de receber o poder e a graça de Deus para nos ajudar nas necessidades. Então, isso é que acontecia. E, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos olhando segundo o que Deus tem falado na sua palavra. Quando
Moisés, ele estava de mãos erguidas. Nós olhamos para o texto e vemos que Israel, ele prevalece. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos, amados irmãos, que Israel é servo do Senhor. A gente olha que Moisés, Arão e Hur também são servos do Senhor. Mas havia uma condição para Moisés, havia uma condição para Arão e Hur, havia uma condição para Josué e os seus soldados na batalha. Qual é a condição que Deus coloca para que eles venham ter vitória? Deus coloca a condição de Moisés estar com as suas mãos levantadas. Aleluia. Essa é a condição que Deus coloca para que eles pudessem ter vitória contra Amaleque. E muitas vezes, amados irmãos, Deus está colocando uma condição para mim, Deus está colocando uma condição para você, mas muitas vezes, amados irmãos, a gente não está nem aí para as condições que Deus tem colocado. Muitas vezes, amados irmãos, a nossa vida cristã, ela não, aleluia, tem aquela importância a qual Deus se importa comigo, a qual Deus se importa contigo, porque quando Deus, ele disciplina o seu povo, a Bíblia diz que ele disciplina aquele que ama. E muitas vezes, amados irmãos, as lutas que nós sofremos, as batalhas que nós temos que batalhar, muitas vezes essas batalhas nos afastam da presença de Deus, mas quando nós olhamos, amados irmãos, Moisés, nessa luta dele, e olhamos nós na nossa luta, muitas vezes nós falamos com Deus: Deus, eu estou cansado. Assim como Moisés, ele cansou, assim como Moisés, ele estava com seus braços doídos, braços doloridos, e ele abaixa a sua mão. E Moisés, quando abaixa a sua mão, amados irmãos, o fluxo da bênção de Deus sobre a palavra do Senhor diz que sobre o exército de Josué, aquele fluxo da bênção de Deus para. E quando o fluxo da bênção de Deus para de vir sobre Josué e seu exército, o que acontece? Os soldados de Israel começam a morrer. Diz que Amaleque é quem prevalece. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós olhamos as situações na minha casa, na tua casa, quando nós olhamos a situação no bairro que nós moramos, quando nós olhamos a situação, amados irmãos, em todas as áreas aonde nós estamos vivendo, aonde nós estamos, amados irmãos, contemplando a ruína, é porque muitas vezes nós deixamos de levantar as nossas mãos para abençoar o bairro que nós moramos, para deixar de abençoar a nossa família, a nossa casa, muitas vezes deixar de abençoar a nossa igreja. Nós precisamos, amados irmãos, olhar para essa palavra e falar: Senhor, me fortifica, me fortalece, para que as minhas mãos estejam estendidas, para que eu possa abençoar a minha casa, para que eu possa abençoar a minha família, para que eu possa abençoar o local onde eu moro, para que eu possa abençoar a minha vizinhança, para que eu possa abençoar a comunidade onde eu moro. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar, aleluia, ao Senhor. Mas não sei se você olha para Moisés nessa condição. Se você olhar para Moisés, é o responsável do que está acontecendo. Como assim, pastor Carlos? Como assim, igreja? Efraim. Porque Josué foi ordenado por Deus para fazer o quê? Para sair à batalha, para conduzir o exército de Deus. Arão e Hur acompanhou Moisés para subir o monte. E agora quem tem a responsabilidade de levantar as mãos para que Israel esteja ganhando a batalha, quem é? Moisés. Moisés agora, ele olha, amados irmãos, Israel, aleluia, está sendo derrotado. E os braços dele estão tão doídos que ele não consegue levantar os braços estão pesados, os braços estão cansados, e ele não consegue erguer os braços para abençoar a Israel. E ali, meu amado irmão,
não sei, aleluia, se você já olhou do seu lado, ou será que você já se colocou no local, aleluia, e no lugar de Moisés. Porque imagina você no lugar de Moisés, as suas mãos estão abaixadas, e agora Moisés está olhando o exército de Amaleque. Quando Moisés ele olha o exército de Amaleque, ele está vendo Amaleque com a espada na mão e cortando a cabeça dos soldados de Israel. Moisés agora ele está olhando Amaleque com a espada na mão e penetrando a espada ali no peito dos soldados de Israel. Agora Moisés, com as suas mãos baixadas, ele olha, amados irmãos, quantos soldados de Israel estão sendo mortos porque as suas mãos estão abaixadas. Ele está olhando, amados irmãos, imagina o sofrimento de Moisés com as suas mãos abaixadas, imagina o choro, as lágrimas de Moisés, porque ele está vendo, ele pode olhar e contemplar, falar, aquele menino que agora ele foi dissipado, cortaram a cabeça dele, ele morava perto da minha casa. Agora eu olho e vejo que a mãe dele vai chorar muito por causa dele, era o único filho que veio à batalha. Moisés agora ele sente muito, ele chora, ele muitas vezes ele clama. E aí, amados irmãos, eu trago para a minha vida e para a tua vida. O Senhor tem falado de mãos levantadas, mas muitas vezes, amados irmãos, quando nós temos um filho dentro de casa, um filho travesso, talvez um irmão, um pai travesso, a gente não levanta as mãos para o abençoar. E muitas vezes, amados irmãos, aquele filho que dá trabalho, aquele filho que está na Cracolândia, aquele filho que está no tráfico, aquele filho, amados irmãos, que está vivendo uma vida verdadeiramente desesperadora, deplorável, uma vida que não condiz com o servo do Senhor. Agora a mãe, o pai, o irmão, a irmã, ele não levanta a mão para estar abençoando. Ele não levanta a mão. Agora aquele menino, ele continua no tráfico, e ali a pouco ele desce a sepultura e o choro é maior. Muitas vezes, amados irmãos, quando eu estou no cemitério fazendo lá uma cerimônia fúnebre, e ali está um jovem, e aquele cortejo fúnebre, meu amado irmão, minha amada irmã, cheio de jovens acompanhando aquele enterro, cheio de jovens indo atrás, aleluia, daquele caixão, e todos jovens chorando, falando, esse menino era tão legal, esse menino era tão bom. E a gente precisa entender que o Senhor, ele está falando comigo, ele está falando contigo, para que nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, jamais venhamos abaixar as nossas mãos em direção ao nosso filho, em direção à nossa família, em direção à nossa casa, em direção ao bairro que nós moramos, em direção, amados irmãos, aos tiroteios, para que eu e para que você venha levantar as mãos e falar, Senhor, eu estou de mãos levantadas. E as minhas mãos levantadas, Senhor, simboliza o meu clamor, aleluia, pela minha família. As minhas mãos levantadas significam o meu clamor para o meu filho e para a minha filha. As minhas mãos levantadas significam o clamor para os meus netos, para a minha igreja, para o meu pastor, para a minha pastora, para a missionária. As minhas mãos levantadas, aleluia, significam o meu clamor, ó Deus, para que veja verdadeiramente o Senhor entrando com providências, ó Pai, sobre o exército do Deus vivo. Nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar clamando. Também eu vejo uma outra coisa. Moisés é um dos maiores líderes da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a Sagradas Escrituras que nunca levantou um profeta tão manso como Moisés. Nunca levantou um profeta conforme o profeta que falava com Deus face a face, Moisés. E agora Moisés, ele tem a incumbência de levantar as mãos para que o exército do Deus vivo venha vencer, mas o exército do Deus vivo está agora perdendo, e Moisés,
ele se sente fracassado. Moisés, ele se sente ali, fala, a culpa é minha, essa situação que está acontecendo é minha, porque Deus, ele deixou, a única coisa que Deus deixou para que eu pudesse fazer, a condição que ele me deu, uma única condição, é permanecer com as mãos levantadas. Essa foi a única exigência de Deus para a minha pessoa, mas agora eu estou olhando o exército de Amaleque prevalecer. E a tristeza de Moisés é tão grande, meu amado irmão e minha amada irmã, que ele poderia falar assim, eu vou desistir, eu não quero continuar, porque aí a gente poderia falar assim, Moisés, ele era grande demais. Moisés, verdadeiramente, o que diz a Bíblia, amados irmãos, foi o único que viu a Deus, nem que seja pelas costas, mas ele viu a Deus, assim diz a palavra do Senhor. Diz que Deus colocou Moisés na fenda da rocha, colocou a sua mão até ele passar, e Moisés viu a Deus pelas costas. A gente precisa entender que Moisés, agora, ele tem a incumbência, amados irmãos, de ver o exército de Deus vivo prevalecer contra Amaleque, mas Moisés agora, ele está sofrendo com aquilo que ele está olhando, porque a igreja do Deus vivo agora está sendo derrotada. São tantas pessoas, amados irmãos, que têm desanimado, aleluia, de estar buscando ao Senhor, têm desanimado de estar colocando a sua vida no altar. E assim Moisés, amados irmãos, tipifica o pastor Carlos, tipifica a missionária Diva, tipifica vários pastores que estão olhando a sua igreja ser dizimada por Satanás. Por causa de quê? Nós estamos vivendo uma grande apostasia, um grande afastamento espiritual de homens e mulheres que desistiram de estar buscando ao Senhor com dignidade, deixando de buscar ao Senhor ali, fala assim, Senhor, faça verdadeiramente com que eu venha ser uma bênção, aleluia, nas tuas mãos. Hoje em dia, o que mais vemos é fluxo de igreja. Nós não vemos mais conversões como antigamente, mas o que nós temos visto é pessoas sair de uma igreja e passar para outra. Sai da igreja acolá, passa para outra. Mas nós precisamos no tempo presente, meu amado irmão, minha amada irmã, de conversões. Por que essas pessoas muitas vezes vivem nesse fluxo de igreja em igreja? Porque não aceitam disciplina. Porque pessoas que não querem ser corrigidas. Nós precisamos entender que Deus, aleluia, Ele quer fazer algo por mim e por você. Mas também nós podemos ver, amados irmãos, que Moisés, ele não sobe sozinho para aquele outeiro, como diz a palavra do Senhor. Ele não sobe sozinho, ele leva Arão e ele leva Ur. Quem é Arão e Ur? Arão é irmão, aleluia, de Moisés. Moisés, ele é o representante de Deus aqui na terra, porque quando Moisés ele está no Monte Sinai e Deus fala com ele, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito, eu quero que você vá lá e tire meu povo do Egito. E Moisés falou, quem sou eu? Eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, eu não consigo fazer nada. E Deus fala para Moisés, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, as minhas palavras estarão na tua boca e as tuas palavras estarão na boca de Arão. Então Moisés falava as palavras de Deus, e quando, aleluia, Arão abria sua boca, falava as palavras de Moisés. Então, aleluia, Moisés era o representante de Deus e Arão o sumo sacerdote. E ali, meu amado irmão, ele leva, aleluia, o seu irmão, o sumo sacerdote, e leva também Ur para estar do seu lado. E ali, amados irmãos, naquele momento, aleluia, nós podemos até imaginar Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e diz a palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor diz, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, e assim, aleluia, formou um homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida, aleluia, nas suas narinas. Mas a palavra do Senhor diz em João, aleluia, capítulo 1, o capítulo 1, aleluia, de João. O que diz o capítulo 1 de João? Diz dessa maneira, no princípio,
aleluia, era o Verbo. Também diz que o Verbo era Deus. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós precisamos entender que a Sagrada Escritura diz que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se arrebentar. E ali, amados irmãos, nós olhamos Moisés, aleluia, ele perdendo a guerra, porque os seus braços estavam cansados, e ele era responsável de ficar com os braços levantados. Mas quando Arão e Hur percebem que o exército de Deus estava sendo derrotado, eles foram buscar uma pedra, e acharam uma grande pedra, a qual colocou Moisés sentado naquela pedra. E quando Moisés senta naquela pedra, Arão, aleluia, pega o braço de Moisés de um lado e Hur pega do outro. O que isso quer dizer, meu amado irmão? Falando, aleluia, agora, segundo o que a Escritura nos apresenta, agora, quando, aleluia, Arão e Hur pegam os braços de Moisés, levantam os braços de Moisés, acontece que Israel, ele prevalece. Israel agora prevalece por causa de quê? Os braços de Moisés estavam cansados, porque o Senhor está falando, com um sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso fazer nada. Mas quando eu tenho alguém do meu lado, à minha direita, quando eu tenho alguém à minha esquerda, eu posso. Porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Porque verdadeiramente um braço só, aleluia, ele não pode permanecer erguido por muito tempo. Mas agora não é somente o meu braço. Agora eu não tenho somente um braço levantado. Mas quantos braços estão levantados agora? Me diga quantos braços estão levantados. São 6 braços levantados agora. Agora são 6 braços levantados. Não somente o braço de Arão e Hur. Então, quando nós olhamos, amados irmãos, o Senhor, ele falando comigo e contigo, o Senhor fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, agora, não é somente um justo orando, mas são 3 justos orando. E esses 3 justos orando, clamando, de mãos levantadas, clamando a Deus, colocando diante de Deus, aleluia, tudo aquilo que Israel precisava, eles começam a prevalecer, eles começam a ter vitória. E ali, amados irmãos, as Sagradas Escrituras diz que Israel, ele agora vence. Josué, ele desfaz Amaleque ao fio da espada. Nós precisamos entender, amados irmãos, que ali houve uma força coletiva. E nós estamos precisando dessa força coletiva dentro da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Pastor Carlos sozinho, ele não pode. É como Moisés. Nós podemos estar na frente de batalha, na frente de fazendo um monte de coisa. O Senhor tem me chamado para orar, tenho orado. O Senhor tem me chamado para estar todos os dias de manhã fazendo uma live para estar abençoando o povo de Deus. Pastor Carlos tem feito. Pastor Carlos está junto com os pastores nas salas de oração. Pastor Carlos está na caminhada. Pastor Carlos está na rádio. Pastor Carlos está subindo um monte. Mas sozinho, Pastor Carlos não pode. Tem que ter os Arãos, tem que ter os Hurs. Nós precisamos, meus amados irmãos, colocar a nossa vida à disposição da obra de Deus. Porque eu sozinho não vou. Moisés, ele era infinitamente maior do que o pastor Carlos. Ele falava com Deus. Ele estava ali, um dos homens, amados irmãos, eram 600 mil homens
que Moisés estava levando, retirando, amados irmãos, aleluia, do Egito. E ele, amados irmãos, segundo a palavra, sem contar mulheres e crianças. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está chamando a igreja para estar trabalhando. Ele não está chamando o pastor Carlos trabalhar sozinho. E sem a ajuda da igreja, nós não vamos sair do lugar. Sem a ajuda da igreja, a gente não sai. Pode ter uma pregação magnífica, pode ter o joelho no chão, pode orar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas nós precisamos de todos os membros da igreja, como um só, batalhando. Nós precisamos de todos os membros da igreja, num só propósito, numa só fé. Fala, pastor Carlos, eu estou contigo, eu quero orar junto com o pastor na parte da manhã. Pastor Carlos, eu quero estar na escola dominical com o Senhor. E muitas vezes, quando na escola dominical, muitas vezes o pastor Carlos está sozinho, a gente precisa entender, meu amado irmão, que Deus, aleluia, Ele quer que nós venhamos, amados irmãos, estar juntos. Muitas vezes, quando a igreja resolve comparecer, muitas vezes quase não tem lugar para os irmãos sentar dentro da igreja. A igreja é pequena, mas mesmo assim ainda tem lugares para sentar. Mas quando a igreja resolve vir, a igreja toda costuma vir, quando ela vem, quase não tem lugar para sentar. Mas isso é uma vez na morte e outra na vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele está requerendo de mim, Ele está requerendo de você que nós venhamos colocar a nossa vida no altar. Ele está requerendo, amados irmãos, conforme está dizendo a palavra do Senhor aqui. E acontecia que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Moisés levantava a sua mão, Moisés, aleluia, o servo do Senhor, aleluia, revela a sua dependência a Deus, aleluia, e a sua fé também a Deus. A força e a vitória de Israel dependia exclusivamente, aleluia, de Deus. E dependia do povo de Deus se chegar continuamente em oração, fé, obediência. Quando Moisés, ele, aleluia, cessava de orar, quando Moisés cessava, aleluia, abaixava sua mão, o que acontecia? Cessava aquele fluxo do poder de Deus, aleluia, o fluxo do poder divino sobre o povo de Israel. E esse princípio, ele continua em ação, aleluia, diariamente. Esse fluxo, amados irmãos, no novo concerto, diz para que você não deixemos de buscar o Senhor. A nossa oração, ela é fundamental para que o fluxo da vida, a proteção e a bênção divina, aleluia, que ele vem com força para estar restaurando a minha casa, a tua casa. O que isso quer dizer, meu amado irmão? Quer dizer que quando, aleluia, nós ficamos dando, aleluia, vazão às novelas, nós ficamos dentro de casa olhando para a novela, para a Tiquitita, olhando para aí o TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, Netflix. Quando nós deixamos de levantar as nossas mãos para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso bairro, para onde a gente mora, amados irmãos, o prejuízo é nosso. O prejuízo não é só do pastor Carlos, mas o prejuízo é nosso. Moisés até sofre porque ele está vendo, amados irmãos, aleluia, Israel sendo derrotado. Moisés até sofre porque está vendo o Israel sendo dissipado através da espada. Mas quando nós olhamos Israel sendo destruído através da espada de Amaleque, é como nós estivéssemos vendo hoje em dia essa situação toda que tem se levantado, meu amado irmão. O que tem acontecido? Tem acontecido que os nossos jovens,
eles estão sendo mortos. Porque nós cessamos, aleluia, de orar, nós cessamos de levantar as nossas mãos. Nós precisamos levantar a nossa oração. Nós precisamos, aleluia, clamar. E não é somente um clamor de uma pessoa só, mas é o clamor de um povo de Deus, é um clamor, aleluia, das almas, aleluia, que tem, aleluia, servido ao Senhor. A gente não pode servir o Senhor da boca para fora, porque quando nós servimos o Senhor da boca para fora, o efeito da minha oração, o efeito da tua oração, ela não chega, aleluia, até o teto da nossa casa, quem dirá o céu. A gente precisa, meu amado irmão, ter um compromisso, aleluia, verdadeiro com Deus. A gente precisa colocar verdadeiramente a nossa vida no altar. Aí nós vamos ver a mudança que Deus quer fazer na minha vida, a mudança que Deus quer fazer na tua vida. Então, é hora da igreja despertar. É hora da igreja falar assim: não, eu quero ter um compromisso com Deus. Muitas vezes, amados irmãos, as pessoas, elas não estão tendo compromisso com o filho, ela não tem compromisso com o marido, não tem compromisso com a esposa. O compromisso dela muitas vezes é com o mundo. Aquele que é casado fica olhando as mulheres na rua, aquele que é casado, aquela que é casada fica olhando os homens na rua. A anatomia, muitas vezes, amados irmãos, essa situação de desleixo, de estar deixando de orar quando levanta, está deixando de orar no café da manhã, no almoço, na janta, orando, aleluia, pelo filho, orando pelo esposo quando sai para o trabalho, orando para a esposa quando fica em casa. A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: não, eu preciso cobrir a minha família, eu preciso cobrir os meus filhos de oração, eu preciso cobrir, aleluia, a minha igreja de oração. E o dever de orar sempre, o Senhor, Ele tem falado que não é somente do pastor, mas o dever de orar sempre é da igreja, aleluia, que ama ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja, ela tem o dever de orar sempre. E muitas vezes, amado irmão e amada irmã, a gente não tem orado, a gente não tem buscado ao Senhor conforme nós devemos buscar ao Senhor. E nós precisamos deixar, amados irmãos, uma vida, aleluia, conforme eu disse aí na última pregação, uma vida de anorexia, uma vida de pessoas que deixam de se alimentar da palavra, uma vida de uma pessoa que deixa de ser, aleluia, vivo e eficaz na presença do Senhor, conforme diz a palavra que está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Aleluia, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 56. O que diz a palavra a partir do versículo 56 em 1 Coríntios capítulo 15? Olha o que o Senhor ele tem falado desse jeito: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando a pessoa não é firme, não é constante, não é abundante, a obra do Senhor, aleluia, é vã na vida daquele ou na vida daquela, porque não tem cumprido a palavra do Senhor, não tem desejado estar na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Nós precisamos ter o desejo de estar orando, aleluia, pelo nosso irmão que muitas vezes tem padecido. Nós devemos estar orando para a nossa amada irmã que muitas vezes tem enfrentado problemas, mas o inimigo de nossas almas, ele quer fragmentar a igreja do Deus vivo. Quanto mais ele dispersa a igreja do Deus vivo, ele fala assim: não vai na igreja não, deixa o teu pastor sozinho, não vai na igreja não, fica sozinho também. É mais fácil, porque é fácil
está destruindo. A gente ouve aí um ditado popular, diz que a ovelha fora do rebanho, ela é papá de onça. É uma presa fácil. A ovelha fora do rebanho é papá de onça, é comida de onça. A ovelha fora do rebanho é uma presa fácil, é um alvo fácil. Então o inimigo de nossas almas, ele quer fragmentar a igreja. O que é isso? Ele quer fazer com que a igreja fique dispersa. É um para um lado, o outro para o outro. Quando um está dentro da igreja, o outro está na festa. Quando um está dentro da igreja, o outro está no jogo, no Maracanã. Quando um está dentro da igreja, o outro está lá por lá. E assim a igreja fica dispersa. Nunca está a igreja toda orando e clamando a Deus. Mas a igreja está sempre longe da presença do Senhor. E aí, a obra do Senhor, ela fica fragmentada. E muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos ver o que isso tem acontecido. Isso tem acontecido que nós estamos fracos. E a gente olha, amados irmãos, quando veio a pandemia, ela não destruiu a igreja. Ela só mostrou o que a igreja já estava vivendo, mas não sabia e não observava. Porque muitos, depois da pandemia, nunca mais voltaram para dentro da igreja. Muitos, depois da pandemia, debandaram, foram embora, não voltaram mais. Já era a fraqueza existente no seu próprio ser, a sua falta muitas vezes de caráter diante de Deus, não diante do homem, porque a gente não tem, aleluia, como julgar ninguém, mas o Senhor, Ele vê todas essas coisas. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar, conforme eu disse, alguns versículos no início, conforme eu comecei a dizer na pregação. O Senhor, Ele tem falado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. O apóstolo Paulo, ele diz, meu amado irmão, minha amada irmã, que, aleluia, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça está a mim reservada, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida, mas que dê aqueles que têm amado a vinda do Senhor. Que dê aqueles que, aleluia, têm esperado no Senhor algo. E muitas vezes, amados irmãos, nós não estamos vendo tal coisa, mas nós precisamos ver, nós precisamos contemplar, nós precisamos ter a alegria da salvação, de estar na presença do glorioso Deus de Israel, pois Ele quer fazer possível e impossível na minha vida. Mas nós precisamos, amados irmãos, falar: Senhor, eu quero ser um contigo. Eu quero que esse Espírito Santo do Senhor esteja verdadeiramente sobre a minha vida, fazendo de mim, aleluia, o obreiro da tua casa. Essa semana nós tivemos aí algumas, aleluia, interações, principalmente ontem, o culto aqui 9 horas da manhã. O único que estava dentro da igreja com a sala de oração era o pastor Carlos. O resto, todos os amados irmãos eram, aleluia, do lado de fora, de outras igrejas. Só o pastor Carlos estava dentro da igreja. A gente precisa entender que a gente tem que estar, aleluia, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. A gente precisa glorificar ao Senhor. A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu quero ser verdadeiramente um homem, uma mulher nas mãos do Senhor. Eu quero ser usado. E quando nós, aleluia, queremos ser usados, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor vai usar. O Senhor, Ele vai operar. Mas se a gente, aleluia, não se mostrar, aleluia, ali para o Senhor, fala assim: Senhor, usa-me a mim. Senhor, aleluia, Ele está querendo usar, mas verdadeiramente a gente tem dado murro em ponta de faca. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrar para que viemos diante do Senhor. Amém? Então, eu quero estar orando nesse momento, agradecendo a Deus, aleluia, por essa oportunidade. É mais uma oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, e nós somos felizes, porque o Senhor, Ele tem operado maravilhosamente
e a gente tem a alegria da salvação do Senhor. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Aleluia, pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, aleluia, que o Senhor venha falar, Senhor Deus, muito mais aos nossos corações, ó Pai. Pois verdadeiramente, Senhor Deus, hoje é culto, Senhor Deus, de cura, aleluia, libertação. Nós precisamos, ó Pai, ser libertos, ó Pai, das nossas próprias algemas, ó Pai. Nós muitas vezes somos enredados, ó Pai, por nós mesmos, mas nós precisamos nos libertar, Senhor Deus, para estar te servindo, para estar te buscando, Pai. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e falar: eis-me aqui, usa-me a mim. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, aleluia, como diz, aleluia, Isaías, Senhor Deus, ai de mim que vou perecendo, tenho, aleluia, lábios impuros e habito também no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor, ó Pai, através do teu anjo, ó Pai, aleluia, pegou, Senhor Deus, aleluia, Senhor, no braseiro com uma tenaz, ó Pai, uma brasa de fogo, tocou nos lábios de Isaías e ele foi purificado. Aleluia, a quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui. Nós precisamos, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocar, Senhor Deus, à tua disposição. Nós precisamos, ó Pai, olhar a tua obra, Pai, e ver, Senhor Deus, conforme diz, Senhor Deus, aleluia, o teu servo, ó Pai, aleluia, a qual, Senhor, diz, Senhor Deus, que vocês tenham enfeitado as vossas casas, mas a casa do Senhor, aleluia, está em ruína. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, espiritualmente falando, ó Pai, que venhamos, ó Pai, edificar, Senhor Deus, a tua casa, que venhamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, verdadeiramente prontos, ó Pai, para estar levando o teu nome, Senhor Deus, às nações, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos olhar para o nosso próprio umbigo, ó Pai, mas que venhamos, ó Pai, estar com os nossos olhos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aos altos, ó Pai, porque diz a palavra do Senhor, aleluia, eu olho para o monte de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. E muitas vezes nós estamos pensando, ó Pai, que o socorro, ó Pai, ele está no dinheiro, ó Pai, que o socorro, ele está no emprego, que o socorro, ó Pai, está numa esposa, num esposo. Mas não, Senhor, o nosso socorro, ele está em Ti. Aleluia, o nosso socorro está nas Tuas mãos poderosas. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai de encontro, ó Pai, ao Teu povo, ó Pai, que tem, Senhor, deixado de congregar, Pai. Vai indo de encontro, ó Pai, fala, Senhor, aos corações, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quanto, Senhor, a responsabilidade, Senhor, desta obra, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Moisés, Senhor, ele viu impotente, Senhor, aleluia, Senhor, diante da Tua obra. Mas, Senhor Deus, ele sabia, Senhor Deus, que ele estava, Senhor Deus, com homens, ó Pai, fiéis ao Senhor do seu lado, Pai. E ali, Senhor Deus, a fidelidade de Arão, a fidelidade de Senhor Deus, fez com que, aleluia, o povo de Israel vencesse, Senhor Deus, porque, aleluia, eles pegaram na mão de Moisés e disseram: vamos nós, aleluia, rumo à vitória. E ali, Senhor Deus, Josué, Pai, aleluia, Senhor Deus, acabou, Senhor Deus, com Amaleque ao fio da espada. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, que possamos ser um só, ó Pai, aleluia, na Tua igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim, Senhor Deus, que nós venhamos lutar o bom combate, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos, ó Pai, guardar a fé no nosso coração, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, ver a Tua obra, Senhor, sendo concretizada, Senhor, nessa localidade, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que nós venhamos sentir falta, Pai, quando nós estivermos longe da Tua igreja, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, nos fortalece e faça de nós, ó Pai, instrumentos nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Levanta Tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: se Deus é por nós, até aqui, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata.
Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Está terminado.